Como aprender a ter esperança em Deus? Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27, versículo 14. Ao trazer esta mensagem, gostaria de ser o porta-voz de Deus para encorajá-lo. Você que está esperando algo há muito tempo e talvez um pouco desesperado, o rei Davi aprendeu a esperar no Senhor. Ele tinha recebido a unção de rei, mas teve que esperar o tempo da promessa em sua vida. Na verdade, neste mundo moderno, é difícil ter paciência para esperar algo. Então, tudo que passa tão rápido, como a internet, telecomunicações, mensagens, e com Deus queremos que seja o mesmo, na mesma velocidade, na mesma proporção. Na verdade, devemos aprender a ter esperança e paciência em Deus. Para esperar e receber de Deus, devemos ter certas atitudes. Encha-se de esperança. A palavra esperança pode se referir à confiança de uma expectativa de um futuro melhor. Na verdade, uma pessoa cheia com esperança corresponde à aspiração de felicidade existente no coração de cada pessoa. Interessante observar que quem perde a esperança perde o sentido da vida. Sem esperança, viver não tem sentido. O próprio antônimo desta palavra é desespero, falta de confiança. Então a esperança é a vacina contra o desânimo, o combustível da vida. Como diz o salmista: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmos, capítulo 62, versículo 5. Mostre paciência. De modo geral, a paciência é a habilidade de alguém de se controlar diante de uma situação ou expectativa. Sem falar que paciência faz parte do fruto do Espírito. Devemos esperar com paciência. Mas, infelizmente, muitos, por falta de paciência, deixaram os braços de Deus e perderam o seu plano e as suas bênçãos. Portanto, o apóstolo Paulo nos exorta na seguinte passagem bíblica: mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Romanos 8, 25. Podemos esperar com paciência, com a crença de que as coisas serão resolvidas e as portas se abrirão para as nossas vidas. É por isso que todos precisamos de paciência. Não se apresse. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 21, 5. Como a precipitação se manifesta em nós? Primeiro, por emoção. Segundo, por capricho. Terceiro, por intuição. Depende do tempos e circunstâncias. Por último, pela opinião de quem está ao seu redor. Precisamos ter a nossa própria opinião e não deixar de ser influenciados. Como posso melhorar? Se você deseja ter sucesso e aprender a viver de acordo com a vontade de Deus, precisará adotar certas atitudes. Confie no Deus da ordem, porque Deus não é Deus de desordem, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Quando estamos confusos, quando não podemos mais tornar uma boa decisão, então é melhor orar e relaxar, adormecer. Após esse tempo de calma, a harmonia demonstrará a presença de Deus. Fique em paz. Que a paz de Cristo seja o juiz em nosso coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Com efeito, a paz no coração do cristão é um sinal da presença de Deus, o Deus que nos enche de paz e nos faz viver nesta tranquilidade, mesmo diante das provações. Devemos ter e ser pacientes e não nos apressar. Evite murmurar. De um modo geral, o sussurro pode ser definido como uma afirmação absurda contra Deus ou falta de confiança nele. Seguindo o exemplo do povo de Israel no deserto, Êxodo capítulo 16 e o capítulo 17, o povo murmurou contra Deus, tanto que
que Deus ficou chateado, zangado. E isso se lê na seguinte passagem bíblica. Números 14, versículo 27. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Deus nunca está presente nas murmurações. Isto é um fato. Ele é o Deus da sua igreja e permanece soberano em suas decisões. Portanto, vamos prestar atenção à nossa maneira de falar. Na verdade, é importante que sejamos cristãos estáveis, porque Deus nunca aprovou sussurros. Ser sábio e atento, porque o Deus vivo não habita em meio às divisões ou murmúrios. O rei Davi disse o seguinte: depositei toda a minha esperança no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito, ouviu o meu clamor de socorro. Salmo 40, versículo 1. Algumas razões para esperar em Deus. Alguns bons motivos para você esperar em Deus. Primeiro, Deus tem um coração de Pai. Mateus capítulo 7, versículo 11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Na verdade, Ele tem o melhor para os seus filhos. Ele é amor. Porventura, pode uma mulher esquecer tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Contanto, ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Isaías 49, 15. Deus nunca se esquece de seus filhos, no sofrimento, nas provas. Nunca Ele chega atrasado. Ele vem na hora certa. Segundo, Deus é poderoso. Ele é soberano em todos os seus atos. Salmo 83, 18. Saibam eles que tu, cujo nome é o Senhor, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Aprendamos a ter esperança, porque Deus é o Todo-Poderoso e lutará por nós, por nossas causas, por nossas dificuldades. E terceiro, Deus é fiel. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 23. Persevere em Deus e a sua vida mudará. Espere pelas promessas, como Abraão esperou por elas com perseverança. E ele esperou dando glórias a Deus até o último momento. Tenha uma visão como Abraão, o pai da fé. Neste momento de dificuldade no mundo, quem poderá nos livrar? Somente o nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. E Ele é o nosso Deus. Nele podemos confiar e podemos contar com Ele. O verdadeiro e único Deus espera que a nossa vida dependa somente dEle. Pode parecer estranho, mas a nossa fé em Jesus Cristo é completamente diferente. Ela não é medida por aquilo que os nossos olhos estão vendo. A nossa fé se traduz exatamente nisso. A fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção de fatos que não vemos. Hebreus 11, 1. Obedeça ao Senhor e veja o milagre acontecer. É preciso dobrar os joelhos e interceder junto ao Pai para que Ele manifeste o seu poder em nossas vidas. Repita comigo esta oração. Você, meu amigo, meu senhor, minha senhora, os ouvintes, a todos que têm nos acompanhado, repita comigo esta oração. Senhor, nos ensine a esperar nas suas promessas, porque elas são fiéis e verdadeiras. Perdoa-nos pelas vezes em que duvidamos das tuas promessas. Nós queremos ter esperança em Ti. Amém.